Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler aqui, para a gente ganhar tempo. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Glória a Deus. Amém, queridos? Solte aí a leitura. Aqui no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, nós vamos ver aqui Deus dando uma direção ao profeta para que ele entendesse o trabalhar de Deus no povo de Israel. Todos nós sabemos que no tempo de Jeremias, Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Ainda que dentro de Jerusalém, mas Israel estava desviado dos santos caminhos do Senhor. Eles estavam sacrificando a outros deuses. A palavra diz que o povo estava ali se prostituindo. O povo está adorando a madeira, adorando, louvado seja Deus, a pedra. Tinha vários ídolos. Deus chega ao ponto de tomar o profeta Jeremias e dizer que assim o número de cidades que havia em Jerusalém, assim também eram números dos seus deuses. Então Israel aqui estava adorando outros deuses. Tinham feito muitos deuses para si, mas o verdadeiro Deus, eles não estavam adorando, que era o Deus de Israel. E Deus, usando Jeremias na sua mensagem para despertar o povo, para o povo voltar às veredas antigas, no capítulo 5 de Jeremias também, o Senhor diz: anda aí, Jeremias, pela cidade de Jerusalém, e se houver algum homem que busque a verdade, ou que obedeça, ao tal eu vou perdoar. Mas vos digo que ainda que jurem, vive o Senhor, falsamente jura. Ou seja, Deus disse: se houvesse alguém que tivesse, louvado seja Deus, buscando a verdade, que quisesse ter um compromisso com Deus, que esse tal Deus iria perdoar. Mas Deus disse: ainda que eles jurem, vive o Senhor, falsamente eles estão jurando, porque eles não me servem. Então o povo não estava mais servindo ao Deus de Israel. O povo estava desviado, louvado seja Deus, do caminho do Senhor, não queria obedecer de maneira alguma a palavra de Deus. Eles estavam quebrantando o sábado, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam sacrificando outros deuses,
Eles adoravam a rainha dos céus. Louvado seja Deus. Fazia bolos para a rainha do céu. Anahalha sobrecova. Amande cova labra súbria. O povo estava corrompido pelo pecado. Louvado-se, não tinha mais discernimento, o santo é profano. Ao ponto, louvado-se a Deus, ele pegar os seus filhos, louvado, e oferecer a outros deuses. A deles que ele oferecia no vale de Non, os seus filhos, imagine. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava realmente desviado da presença de Deus. Estava em um caminho totalmente desagradável ao Espírito Santo. Mas agora a palavra diz que Deus começa a usar Jeremias para combater. De Jeremias se põe a pó do templo, louvado, e começa a clamar contra eles. Começa a pregar, começa a anunciar. Louvado seja Deus, que Deus que eu vou enviar o rei da Babilônia para louvar-se a Deus, prender eles. Eu vou destruir as suas casas a fogo. Eu vou derrubar, louvar as suas paredes. Então Deus começa a usar Jeremias ali, numa mensagem dura, numa mensagem de arrependimento. E Deus dizia: eles não vão ter piedade de vós. Eles são velozes como os avestruzes. Deus começa a falar acerca da nação que iria vir contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que mesmo assim o povo não queria dar ouvido à voz de Deus. Que o povo não queria ouvir a palavra do Senhor. É tão terrível que Deus estava ali batendo, e eles não queriam ouvir. Se os irmãos lerem Jeremias capítulo 13, Deus vai contar uma parábola. Jeremias pega um cinto, põe sobre os seus lombos e vai até o rio Eufrates. Jeremias pega aquele cinto e vai até o rio Eufrates. Chega no rio Eufrates, a Bíblia diz que Deus diz: pega esse cinto e põe dentro de uma rocha, ali na água do rio Eufrates. E quando Jeremias coloca aquele cinto naquele lugar, Jeremias volta para sua casa. A Bíblia diz que depois de muitos dias, depois de muito tempo, Deus mandou Jeremias ir lá, pegar novamente aquele cinto. E quando Jeremias pega aquele cinto, louvado seja Deus, a Bíblia diz que aquele cinto estava podre, não dava mais para se usar. E aí Deus começa a falar com Jeremias: assim como esse cinto apodreceu, assim eu vou apodrecer a soberba de Judá. Eu vou apodrecer a soberbíssima de Jerusalém. Louvado Deus, está dizendo ali que iria apodrecer porque eles estavam soberbos. Na ralha sobrecova, eles estavam orgulhosos, não queriam ouvir a voz de Deus. E quando alguém não quer ouvir a voz de Deus, o que é que Deus faz? Amandecova, na ralha sobrecova, Deus começa a tratar. Amandecova, labra súbria, na ralha sobrecova, Deus começa a apodrecer a soberba. Deus começa a criar situação para quebrar a soberba do homem e para quebrar a soberba da mulher. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E a Bíblia diz que quando Deus fala isso para Jeremias, Deus ia apodrecer a soberba de Judá, de Jerusalém, porque Deus iria quebrar o povo. Deus quebra a rebelde, irmão. Os desobedientes a santa doutrina de Deus, ele tem um encontro com ele, um encontro com ela. Interessante que Deus, usando Jeremias para despertar o povo, eles não queriam ouvir a voz de Deus de maneira alguma. Eles estavam se endurecendo contra a palavra de Deus. Quantos hoje também se endurecem contra a palavra de Deus? Nós estamos pregando, anunciando o evangelho. Aqui Deus não está falando com ímpio, não. Deus está falando com crente, com o seu povo. Eles estavam dentro de Jerusalém, mas desviados. Quantos estão dentro de Jerusalém e estão desviados da presença de Deus? Estão até dentro de Israel, mas estão corrompidos pelo pecado. Quantos estão dentro da igreja, mas estão na prostituição? Quantos estão dentro da igreja, mas estão na lascívia, na ralha sobrecova? Muitas irmãs dentro da igreja, mas com a calça apertadíssima, mostrando todo o seu corpo.
está desviado da presença de Deus. Quantos estão dentro do evangelho, dentro de uma igreja, mas não larga a vaidade, não larga o mundanismo, não larga o pecado, e sabe o que Deus faz? Deus levanta profeta, para despertar o povo, para o povo voltar para a presença de Deus. E voltar para a presença de Deus não é só na oração no jejum, não. É voltar para a sua lei, é voltar para os seus mandamentos, é voltar para os seus estatutos. Então, quantos você tem resistido à voz de Deus como o povo de Israel? Deus aqui usando Jeremias para eles voltar para o caminho da santidade, mas eles não queriam voltar. A narralha sobrecova. Quantos também hoje não têm dado ouvido à voz de Deus, a voz do evangelho? Nós temos pregado, para de assistir as programações mundanas na televisão. Para de viver um pé na igreja, um pé no mundo, mas muitos não têm dado ouvido à voz de Deus. E o que acontece? Quando o povo está desviado, sem a presença de Deus, sabe o que o Espírito de Deus está me trazendo aqui? Ezequiel 37. Deus pega Ezequiel, leva no vale, e quando Ezequiel está no vale, diz a Bíblia, Deus toma ele, leva, ele diz que viu vales sequíssimos. Um vale de ossos secos. E ele disse que andou e disse que observou que aqueles ossos estavam sequíssimos. Não tinha vida mais. E Deus disse: poderão viver estes ossos? Perguntou Ezequiel. Ezequiel disse: Senhor Jeová, só tu sabes. Querido. O povo de Israel estava sem vida. Sem a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo. Quantos estão dentro da igreja, mas não tem mais a presença? Não tem mais a presença do Santo Espírito, porque deixou o pecado entrar na sua vida. Crentes que não perdoa, crentes que guarda mágoa do próximo, crentes fofoqueiro, contendeiro, crentes mentirosos, crentes vaidosos, estão mortos espiritualmente, estão no pecado. E o que acontece? Deus começa a levantar Jeremias para exortar o povo. Para o povo voltar. Quando o profeta vai anunciar uma mensagem, como essa palavra, como eu já disse, eu não preparo nada, não venho aqui trazer uma palavra que eu acho que eu quero trazer, não. Eu pergunto ao Espírito Santo, qual é a palavra que eu vou ministrar hoje na tua rádio? E o Espírito Santo me deu Jeremias capítulo 18. Eu não posso fugir da mensagem. Então o profeta aqui, Jeremias, ele foi enviado para despertar o povo. Deus deu uma mensagem a ele. E a mensagem foi uma mensagem dura, de arrependimento. E aqui no capítulo 18, para a gente adiantar, a palavra de Deus veio a Jeremias, porque Jeremias ali estava numa guerra muito grande. Porque ele estava pregando a palavra de Deus, mas o povo não estava dando ouvido, irmão. Sabe você que é profeta de Deus, profetiza, que às vezes você está pregando, parece que o povo não dá ouvido, né? Parece que o povo não ouve, por mais que você mostre dentro das escrituras. E aqui você vai ver que Deus toma Jeremias, vê a palavra do Senhor Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Para a gente ouvir a voz de Deus, temos que descer à casa do oleiro. E aí, Deus ele vai manifestar a sua palavra. Aqui Deus manda Jeremias descer, certamente Jeremias estava em um lugar alto. Deus mandou Jeremias descer, certamente a casa do oleiro ficava abaixo. Deus manda Jeremias descer. Jeremias desce para ouvir as palavras de Deus. E como é que o crente hoje ele ouve a voz de Deus? Quando ele desce na presença de Deus. Sabe por que muitas vezes o homem deixa de ouvir a voz de Deus? Porque ele para de descer na presença do oleiro. E Jeremias teve que descer. Quando Jeremias desceu na casa do oleiro, queridos, temos que se humilhar. Temos que descer.
Temos que se rasgar na presença de Deus. Jeremias desceu e ele descia a casa do olheiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Que coisa tremenda. O olheiro estava ali trabalhando sobre as rodas. Ou seja, é onde se coloca ali o vaso. E o olheiro ali trabalha no vaso. Então, ele desceu e começou a contemplar o olheiro trabalhando sobre as rodas. Tem um trabalhar de Deus na nossa vida. Nós somos vaso. E o olheiro tem que trabalhar nos vasos. Os vasos não podem permanecer da mesma forma que entrou na casa do olheiro. Porque antes de tudo o olheiro vai ali pegar o barro. O barro é mais fácil de trabalhar. Outros barros, né, minha irmã Eduardo? É mais difícil. O olheiro dá aquela acessada, aquela peneirada. E aí ele começa a trabalhar nos vasos. Será que a sua terra é boa ou a sua terra é ruim? Porque tem vasos que a terra é meio durinha, né? Aí ele tem que jogar água, aquele todo processo difícil. Trabalho dá aquela pisada também, né, minha irmã Eduardo? Pisa ali no vaso. Tem para amolecer o barro. Que muitas vezes o barro tá duro e ele não pode colocar nas rodas de qualquer forma. Ele tem que amolecer o barro. Na ralha sobrecova. Muitas vezes o homem não entende por quê, né, irmão? Para quê? Deus está amassando o barro na ralha sobrecova para depois preparar para ser vaso. Querido. E às vezes esse processo é dolorido, né, meu irmão Eduardo? Sendo pisado por Deus, sendo quebrado, sendo humilhado. O crente está ali chorando, não, do cara, você está no meu processo. Deixa eu tratar com a tua vida. Aí Deus começa a jogar água para ver se o barro já está num ponto certo, aquele barro. Tem barro que é fácil de trabalhar. Mas tem uns que Deus tem que mover alguma coisa para poder colocar na olaria. E aí depois vai passando na mão do olheiro. Interessante que quando o olheiro está trabalhando sobre as rodas, a palavra diz, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Oh, que coisa tremenda, queridos. O trabalho de Deus é muito lindo na vida dos santos, na vida daqueles que estão no Evangelho. Aqui a gente vai ver que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Estou sentindo Deus aqui. Tem gente que não está suportando o processo, se quebra na mão do olheiro. É interessante que o olheiro ele não joga fora, né, irmão? De maneira nenhuma. Que coisa linda, ele dá uma reciclada. Quem sabe se foi quebrado na mão do olheiro, né? Não foi o olheiro que te quebrou. Você se quebrou só. Deus não quer... aqui a gente vai ver que não foi... Deus se quebrou o barro. Que ele poderia trabalhar da forma que o vaso estava. Mas quem se quebrou foi o próprio barro. Quanta gente se quebrando por si mesmo. Está na mão do olheiro ali e não tem uma mão melhor para cuidar, para trabalhar do que a mão de Deus. Deus sabe trabalhar sem ter nenhuma danificação, sem o vaso se quebrar. Mas aqui está dizendo que foi o barro que se quebrou na mão do olheiro. Foi o barro que se quebrou. Tem muita gente que está se quebrando, né? Não está suportando. Não suportou, se quebrou. Mas mesmo que depois virou em pedaços. Ali o barro. A palavra está dizendo que ele pegou daquele barro e tornou a fazer dele, do próprio material. Outro vaso. Olha, ele fez uma coisa nova. Conforme bem
parecer aos seus olhos fazer. Deixa Deus pegar o teu vaso, fazer um vaso novo. Que quem sabe o seu vaso já se quebrou todo. Um vaso quebrado presta para alguma coisa? Para nada mais, né? Vai ter pessoas que tem um vaso em casa, vai quebrar. Ninguém vai colar, né, irmão? Se já viu alguém dizer que pegou um vaso e colou, se o vaso quebrou em pedaços, eu nunca ouvi. Mas a maioria das pessoas vai pegar o vaso ali, que se quebrou todo, em vários pedaços, e vai jogar fora. Mas olha como é o nosso Deus. Ele está pegando desse mesmo barro aí. Desse mesmo vaso que se quebrou. E está fazendo outro vaso conforme parecer bem aos seus olhos. Então a gente não vai entender o trabalhar de Deus. Se Deus não botar o vaso no processo, o vaso não chega onde Deus quer. Tem pessoas que não querem passar pelo processo. E se não passar pelo processo, queridos, como é que Deus vai trabalhar? Tem que passar pelo processo de Deus. Deixa ele fazer um outro vaso. Agora aqui, o interessante é que ele faz conforme os seus olhos. Agora não é mais como o vaso, não. É como o olheiro quer. Da maneira que ele quer. Que às vezes a gente se acha pronto, né, meus amados? Mas desde isso não está pronto. A gente acha que estamos prontos, preparados. Já somos vasos. Tem gente que é assim, né? Já entrego a profecia, já revelo, já prego muito, oro, o enfermo é curado, estou preparado. Deus disse, você não está preparado ainda não. Você ainda vai passar pelo processo ainda. Tem algumas coisas que precisam ser removidas ainda. Tem vaso que Deus quebra, meu irmão. Um se quebra dele mesmo, e outros Deus também quebra. Porque muitas vezes a soberba, o orgulho, a exaltação, a Deus quebra para poder fazer de novo. E quem caiu na mão do oleiro sabe que não dói, né? E não sai logo, né? O processo muitas vezes demora um pouquinho. Só quem caiu na mão do oleiro é que sabe. Diz a Bíblia que horrenda coisa, carta aos Hebreus, é cair na mão do Deus vivo. Irmão, quem cai na mão de Deus é horrenda coisa. Na mão do diabo Deus tira, né? E quem cai na mão de Deus, querido, como é que vai se livrar? Tem muita gente caindo na mão de Deus, irmão. Sabe por quê? A rebeldia, a desobediência. Aí caiu na mão do oleiro, meu pai, quem vai dizer me dê? Ninguém toma não, caiu. Só quando ele quiser tirar do vaso do processo. Mas quando tem um segredo que faz o processo ser mais rápido, quando o homem se humilha e aceita, aí o processo é mais rápido. Mas quando o vaso está continuando na resistência, duro, aí o processo vai ser dolorido e longo. Então, quando a gente se humilha, ô Senhor, como diz Jeremias também ele fala a Deus para que Deus ele trabalhasse ali, mas não na sua ira, né? Meu, que a mão de Deus muitas vezes pesa. Então, para adiantar, então o vaso se quebrou ali na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É assim como o oleiro trabalha na vida do barro,
do vaso, assim Deus também trabalha, principalmente naqueles que são rebeldes e desobedientes. O tratamento daqueles que são obedientes é um e dos rebeldes são outro. Tem rebelde que bota num processo, peneira, não está pronto, dá outra peneirada, não está pronto, dá outra peneirada, pisa no barro, e aí trabalha de toda forma para poder fazer vaso. Paulo diz, na casa de Deus, há barro de prata, de palha, de pau, de madeira, de ouro. Há vários tipos de barro. Qual barro nós somos? Só de barro que Deus trabalha, queridos. É o melhor material para se trabalhar, para se fazer vaso. Então, amados, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deus não me deu esta palavra em vão, hein? Assim como o olheiro trabalha nos vasos, assim Deus também trabalha na vida de muitas pessoas. Ou melhor dizendo, em todo o seu povo. Todos nós somos vasos na mão do olheiro. E o processo é conforme o barro. Se o barro for bom, o processo não é tão dolorido. Mas se o barro for duro, o processo demora um pouco mais. Tem todo trabalhar para poder fazer vaso para ser utilizado. Amém? Só veio até aqui. Deus possa abençoar todos vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra, queridos, que Deus me deu. Você que quer ligar para a nossa rádio, 719-8251-0004. Esse é o número da nossa programação, 719-8251-0004. Você que quer oração, você que quer contar uma bênção, está aí o número da nossa programação, 719-8251-0004. Amém? Deus seja louvado, engrandecido. Vamos orar? Só foi até que Deus me deu. A gente tem que falar até onde Deus nos dá, né? Isso é de suma importância. Não vamos falar nem a mais nem a menos. O Senhor me deu até aqui. Creio que Deus falou, né, meu? Com cada um de nós nesta noite. Que às vezes não queremos aceitar o trabalhar de Deus. Mas Deus, Ele tem o seu trabalhar. Mas é tão lindo quando Deus faz a obra, é quando se torna vaso, irmão. Deus ali tira toda a impureza do barro, tudo aquilo que não presta. É muito lindo, irmão. Quando Deus trabalha. Quando Jesus chegou ali para Pedro e disse para lavar os pés dos discípulos, a palavra diz que Pedro disse, nunca me lavará os pés. E Jesus, antes de Jesus falar para Pedro, o que faço hoje, não entendes tu, mas tu entenderás depois. Então muita gente não entende o porquê, algumas coisas, mas depois Deus explica o porquê e o porquê. Ele trabalhou e realizou, agiu daquela forma. E tudo que Deus faz é bom, né? Seja lá coisas boas ou coisas ruins, tudo Deus faz para o bem. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tudo contribui para o bem. Então, às vezes, o processo dói. Mas, quando você olha, realmente eu sou outra pessoa. Deus me transformou para louvor e glória do teu santo nome.